O Estado, de fato, ele é laico, o Estado não é ateu. E, assim como você citou o Mano Brown, eu gostaria de citá-lo também, quando ele disse, numa convenção do PT, que justamente o PT, o Partido dos Trabalhadores, se descolou da realidade. E é isso que a gente tem visto. Olha só o que está falando no artigo 1º, para quem não leu o projeto, para quem não sabe. A leitura da Bíblia Sagrada poderá ser realizada nas escolas públicas e particulares como um recurso paradidático, para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica do seu conteúdo. Justamente porque a Bíblia, ela é o livro mais vendido da história da humanidade. Mais de 5 bilhões de cópias, presidente, já foram impressas e já foram vendidas. E mais, já foi traduzida para mais de 3.500 idiomas. A Bíblia é o maior mapa arqueológico já produzido na história da humanidade. A Bíblia também dialoga com os 4 pilares do conhecimento: conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento vulgar e o conhecimento teológico. Tudo que a gente está falando aqui, Elton, que me antecedeu, que também falou sobre outras fés, a gente não está falando a respeito de fé, a gente está falando sobre recurso pedagógico para o ensino das nossas crianças. A gente não está falando de uma imposição sobre fé. Essa relação da bíblica à educação, ela vem lá de 1522, quando Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento inicialmente, e após fez a tradução também do Antigo Testamento, justamente para que as pessoas pudessem entender a Bíblia, porque ela era divulgada, e ela era lida nos cultos pelos clérigos apenas em latim, e as pessoas não entendiam. Então ele fez essa tradução para o alemão, só que as pessoas ainda não sabiam ler. E justamente com esse contexto, as pessoas, e juntamente ali com toda a movimentação da reforma protestante, as escolas começaram a ser criadas justamente nesse ambiente, para que as pessoas pudessem ter o entendimento do conhecimento da palavra de Deus. E após isso, foi um incentivo justamente para que o Estado fosse o fator determinante na criação das escolas. Martinho Lutero não apenas traduziu a Bíblia, ele abriu as portas da escola. E a gente vê que as maiores universidades do mundo, a gente pode falar aqui de Harvard, Yale, Princeton, Universidade Livre de Amsterdã, que inclusive foi criada por um grande reformador, que foi Abraham Kuyper. Todas essas universidades, presidente, elas foram criadas por cristãos, justamente para municiar os seus missionários sobre todos os artigos, mas eles também não negociavam a sua fé, porque eles entendiam que a fé era o princípio do conhecimento. E a gente pode ver aqui, por exemplo, lá em Harvard, que nasceu com a seguinte missão: que cada estudante se esforce para conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. O seu lema original de Harvard era Veritas Christo et Ecclesia, a verdade para Cristo e a sua igreja. Mas com o tempo tiraram Cristo, tiraram a igreja e deixaram apenas uma verdade sem nenhum tipo de fundamento. Em resumo, Harvard nasceu para servir a Cristo e a verdade. Hoje trocou a Cristo pelo relativismo e a igreja por uma ideologia. Esse projeto nos ajuda a retomar as raízes do verdadeiro conhecimento. A Bíblia não apaga a razão, ela ilumina a razão. Em uma sociedade que nós temos, por exemplo, apresentações como Cavalo Taradão, em uma sociedade onde nós temos, por exemplo, um seminário educando com, eu vou até mudar a palavra aqui, educando com anos. O problema não é a leitura bíblica dentro das escolas. O problema é a relativização de tudo isso que tem corrompido a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E você nunca vai ver ninguém da esquerda vir aqui nesse plenário, nesse microfone, para se posicionar contra esse tipo de peça, igual eu acabei de falar aqui agora, porque eles não se posicionam contra, porque em muitos dos casos, ou na maioria deles, eles são os agentes que promovem esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de solicitar a todos os colegas que votem a favor desse projeto, porque, de fato, é um projeto que vai visar a melhoria do nosso sistema educacional aqui em Belo Horizonte como um todo.